Graças a Deus, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs queridos, estamos aqui mais uma vez para levar até você esta mensagem de salvação, uma mensagem de reflexão também para todos nós. Hoje, no Almoço com Deus, nós vamos estudar o livro de Isaías, no capítulo 40, o livramento prometido ao povo de Israel. Esse capítulo, pastor Douglas, ele vai trazer mais uma mensagem. Como é que o senhor classifica esse capítulo 40 para os nossos amigos? Boa tarde, bispo. Boa tarde a todos. Que Deus possa abençoar-nos. Esse capítulo é chamado capítulo devocional, né? O que é um capítulo devocional? É aquele capítulo que estimula a tua fé e faz com que você, em momentos de perenes angústias, né, de angústias profundas, possa trazer no texto refrigério para a sua alma. Em outras palavras, é o capítulo que faz você lembrar que Deus está com você em todos os momentos. Poxa, bacana. Então vamos iniciar o estudo, mas antes, porém, eu queria pedir o senhor para fazer aquela oração de abertura, para pedir a Deus para iluminar a nossa mente, para dar entendimento, porque, olha, a gente lê um capítulo inteiro, quando acaba de ler não tem mais nada. Mas vamos pedir a Deus para nos ajudar? Vamos. Apesar que a palavra de Deus nos consola, é impossível que um homem saiba de toda a sua palavra. Então, ela mesmo já nos dá um alento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti pela chance, meu Deus, de ler, estudar e falar da sua palavra. Verdade. Eu peço a Ti, Deus, a Tua graça infinita sobre nossas vidas e que Tu venhas, Deus, nos abençoar, repreendendo todo o mal, trazendo, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, o discernimento das coisas que são aqui dadas a cada um de nós. Sim, pois Senhor, se o Senhor não nos revelá-las, não temos como sabê-las, porque só o Seu Espírito pode clarificar esses entendimentos profundos e espirituais. Pedimos a Ti, meu Deus, que a Santa Palavra possa curar, salvar, libertar, salvar a todos aqueles que ouvem. Deus, é isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. E amém, amém, graças a Deus. Muito bem, então, pessoal, vamos lá começar o estudo. Isaías capítulo 40, pega a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, vamos colocar na tela para você os versículos que vamos ler aqui agora. No esboço a ser estudado, pastor Douglas, nós temos aqui 31 versículos. Vamos partir do 1 até... Eu diria para o senhor que até o 7, tá bom? Mais um pouquinho. Até o 9. Até o versículo de número 9. Até o 9. Então vamos lá. Acompanhe comigo, aí na sua Bíblia, aí no seu sacrossanto lar, na tranquilidade do seu recôndito. Vamos então ler os primeiros 9 versículos. Diz assim... Na tela, Carlinha: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada. Acabando aqui. Que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Acabou-se então o juízo ali sobre Jerusalém, pastor Douglas? Que ele fala do exílio, né? Existem algumas razões que Israel foi para o exílio. Primeiro, a idolatria, né? O nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele chamou a Israel. Israel, então, naquele momento, adiou os planos de Deus. Salomão abre para a idolatria no seu reino, e depois a idolatria se torna-se um vírus muito contagioso. As pessoas então preferem adorar outros deuses que não eram deuses, vulgarizando o nome do próprio Deus. E então Israel vai para o exílio. E depois políticas exteriores e injustiça. Vai para o exílio. Deus então castiga Israel para que Israel pudesse voltar a ele. Muitos daqueles que estão nos ouvindo podem até mesmo pensar assim: poxa,
mas Deus é ruim, Deus castiga. Não, Deus é um pai amoroso. E todo pai amoroso castiga o filho que ama. O filho que ama, exatamente. Então, é isso aí. Aí vem aqui no versículo 3, Carlinha na tela, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Parece João Batista, né? Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O vale exaltado, o outeiro abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Olha, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, o povo, e cai a flor. Porém, a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. Que lindo! Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anunciais boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Pastor Douglas, assim, dá uma impressão, que eu não sei profundidade aqui, que ele já fala da Jerusalém do tempo de Jesus? Exato, né? Ele primeiro começa a consolar Israel. Consolar Israel porque Israel estava passando por um momento de grande aflição. Vale sempre lembrar que foi provocado pelo seu próprio pecado. Uhum. Quando nós temos de entender as aflições que nós passamos, segundo o texto que Tiago fala, que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. É a cobiça também, né? Então, quando nós temos tal concupiscência e ela gerada, então, automaticamente vem o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, nos afasta do seu propósito. E o propósito humano, ele é finito, ele é mortal e doentio. Então, o texto, ele vai falar primeiro sobre essa benignidade que que vai cair sobre Jerusalém, para falar que a sua servidão acabou. O tempo de libertação, o novo tempo chegou sobre Jerusalém. E aqui o entendimento rabínico é por causa do exílio e daquilo que eu falava anteriormente. Contudo, ele começa a mesclar o texto não apenas com a libertação histórica, mas ele vai falar sobre uma verdadeira libertação. Uhum. Aonde que viria essa verdadeira libertação? Através do Messias prometido. Então, a partir do versículo 3, ele começa a fazer a nuances concernente à vinda do Messias. Ele fala da voz que clama no deserto, João Batista, que é referido a João Batista. Ele era essa voz, só lembrando que João Batista pregava no deserto, ele anunciava para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados, pois o reino de Deus estava próximo. E então ele batizava essas pessoas como símbolo de arrependimento e lavagem dos seus pecados, até vir Jesus Cristo. Vindo Jesus Cristo, logo após ele é morto, tendo em vista que não havia mais a necessidade dessa pregação, então ele vai ao martírio, pois o reino de Deus já é chegado em vós, que é o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo. No versículo 4, ele vai dizer qual a grande promessa do reino messiânico. Toda a diferença, seja ela social, seja ela provocada por etnias no mundo inteiro, ela vai acabar. Porque o reino do Senhor será um reino de justiça. Então o vale será exaltado e os montes serão abatidos. Ficará tudo plano, né? Ficará tudo reto. E o que é torcido endireitará. Exato. E o que é áspero
se aplanará. Por quê? Deus acabará tirando essa natureza pecaminosa. Já os últimos versículos, de 5 a 9, ele já vai falar diretamente do próprio Messias e da ação salvífica do mesmo. O versículo 5 diz: "E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso." Então, quando ele fala isso, ele vai apontar para a verdadeira glória de Deus. Qual é a verdadeira glória de Deus? O próprio Cristo. O Cristo é a revelação dessa glória. Contudo, uma voz que é chamada para clamar e anunciar, ela questiona: eu vou clamar, mas a quem? Como? E aqui vai mostrar a natureza do homem. Vai fazer um paralelo. Nosso irmão Paulo, ele fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem, após o pecado, ele se tornou morto em seus delitos. Ele se tornou morto em si mesmo. Mesmo que esteja vivo, biologicamente falando, ele está morto. A vida espiritual dele fora tirada. Então, o homem é como uma erva seca, como uma pequena, uma flor caída, sem vida alguma. E então, qual seria essa esperança do homem? Seria no versículo 8: "Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente." O homem que é finito, que é uma poeira em todo o universo, mas ele é uma poeira que Deus escolheu amar. E por isso, mesmo que as flores já fenecem, as promessas de Deus permanecerão sempre eternas. Então não tem como um homem frustrar-se em más notícias, tendo Deus como seu Salvador. E ele conclui no versículo 9: "Tu, anunciador de boas novas a Sião, sob a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus." Qual a esperança? Só Deus. Do Bispo Macedo, que eu quero ler para você também agora, já antes do pastor alongar, diz assim: "Jerusalém deveria ser portadora da mensagem do Altíssimo à nação. Por estar situada numa colina, de fato, seria responsável por anunciar as boas novas de restauração a todo o povo. As palavras deveriam ser apregoadas em alta voz e do alto do monte, para que todos pudessem ouvir e compreender. Quem tem a mente e o coração cheio da presença do Senhor, anuncia sua palavra com alegria e intrepidez, pois sabe que sempre há alguém que necessita de uma palavra de fé. Pode ser um familiar, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, ou mesmo um desconhecido, na rua ou em qualquer lugar. Deus conta conosco para essa missão. O verdadeiro cristão não vê dificuldade e não põe obstáculos para evangelizar. Ao contrário, sabe da sua responsabilidade de levar a salvação a todo aquele que sofre. Inclusive, amanhã estou na Igreja Presbiteriana Raízes, aqui no Flamengo, né? Raízes, falando exatamente sobre missões, e o texto base é exatamente esse, né? Que fala sobre as duas forças que havia em Israel, a centrífuga e a centrípeta. A centrípeta atraía as nações a Israel, e a centrífuga fazia com que a mensagem de Israel fosse às outras nações. Coisa linda demais, muito bacana, minha gente. Olha, vamos dar sequência ao nosso estudo e agora, no esboço aqui, pastor Douglas, vamos começar do versículo 10 até, eu diria que até o 25. Sim, pode ser. Até o 25. Então, vou deixar aqui marcadinho e a gente já volta, né, com a continuação do nosso estudo. Isaías 40,
versículo 10. Pode colocar na tela, Carlinha, vão o 10 até o 25. Diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele. Bacana disso em Romanos ontem. O galardão está com ele. E o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, e guiará suavemente. Quem mediu na concha de sua mão as águas e tomou medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança? Quem? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Deus, ele é autoexistente, né? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Quem? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. As nações todas, pastor, é como nada, 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 nada. Coisa vã, as nações. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura são sábeis? Porventura não sabeis? Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotinhos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Olha que mensagem, está aqui, Isaías 40, é que eu já conhecia essas revelações, essas palavras, não lembrava que era Isaías 40, e é Isaías 40 que traz isso, né? Quer dizer, ele coloca na palma da sua mão todos os mares, todos os rios, na concha da sua mão está toda a água do universo. E, como o pó da terra, todo o restante. Tudo não passa de nada perante Deus. Deus é causa sui, né? É uma expressão em latim, causa sui, significa
Deus é pela necessidade da sua própria existência. E quando nós falamos assim, parece que fica confuso, fica mais confuso ainda um pouco da explicação quando a gente enxerga que Deus, na verdade, não existe. Porque ele não pode existir. A existência de Deus é impossível. Porque ele é incriável, ele nunca nasceu, ele é sempre eterno. Então a palavra existir para Deus é muito limitante. Então apenas Deus é. A isso se deve quando Moisés pergunta, ele diz, eu sou. O único que pode dizer eu sou é a própria pessoa de Deus. Por isso que Jesus, ele diz também, eu sou. Exatamente por isso ele diz a Bíblia, e todos caíram. Porque é a glória do Senhor, quando ele diz isso, ele se auto-revela. E quando nós entendemos que este Deus, então, ele é incriável, sempre eterno, né? Nós entendemos algo que é primordial. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ou, se Deus estava antes do próprio princípio, ele criou o princípio para poder criar as demais coisas. Só que ele estava antes do próprio tempo. Se ele está antes do próprio tempo, ele não tem ação do tempo. Então aí já enxerga que Deus também é imutável, porque tudo que está abaixo do tempo é mutável. E então, pelo Deus ser imutável, ele se torna o único detentor dos três ônios, onipotente, onisciente e onipresente. E então, isso faz com que toda a criação caiba na palma de suas mãos. Toda a criação, todo o universo na palma de suas mãos. Ele faz com que reinos poderosos, impérios poderosíssimos, nações muito ricas, não passem de nada perante ele. Porque é ele que não só criou, mas também que dá o sustento de toda a criação e provê para que toda a criação permaneça. A grandeza desse Deus não é apenas uma grandeza pelo fato de reconhecer que ele é grande, mas sim a grandeza porque ele é o único ser que deu a vida, tira a vida, mantém a vida nesse mundo e depois da morte ele dá uma nova vida a todos que se aproximam a ele. Então, esse é o Deus que servimos. Coisa maravilhosa, gente. Esse Deus realmente é inacessível, é inatingível. A gente tem esse privilégio de conhecer um pouco desse Deus mediante a sua palavra, vai conhecendo o seu caráter, a sua forma de nos ver, mesmo não sendo nada, ele nos enxerga como algo precioso para ele. A nossa vida, o nosso ser, nós somos templo do seu espírito num vaso de barro, ou seja, de nada. O que é o barro? O barro é o barro. Mas como ele nos criou, ele mesmo, então, faz questão de colocar o seu espírito dentro de nós. E aí que eu volto a dizer, eu sempre falo isso, é a garantia da eternidade com Cristo, é o Espírito dele dentro de cada um de nós. Está aí uma condição de penhor total, está escrito também na Bíblia. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ela se torna filha do Deus vivo. Portanto, o acesso à eternidade, ao paraíso, a eternidade com ele é a garantia total. Então, nos esforcemos para isso e vamos aqui avançar na leitura de hoje. Versículo 26, Carlinha na tela, vamos para lá, que diz assim, ó, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder,
nenhuma delas faltará. É isso mesmo que eu li? Deixei de ler alguma coisa aqui? Não, né? Não. Então, por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Por que dizes isso? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. É insondável. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que bacana aí. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está aqui, ó, Isaías 40, grava aí. Esse é um bom capítulo você lê sempre. Né, Carla? 40, tem tudo isso aqui, ó. Você não sabia. No finalzinho tem um hino da harpa, né, cristã, que é: correrão sem se cansar, sem fadigar de chegar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de chegar. Voarão nas alturas. Esse aqui é o nosso Deus, né? É aquele Deus que tira a força daqueles que pensam que são fortes e que dá força àqueles que têm a verdadeira... um verdadeiro entendimento que são fracos. Somente aqueles que são fracos no Senhor são fortes. Que reconhece a sua fraqueza também, né? Está lá Paulo. A bem-aventurança, né? Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o pobre em espírito é aquele que reconhece a sua miséria espiritual, ou seja, nada. E esse texto ele fala muito bem sobre isso, né? Quando estou fraco, aí eu estou forte. Por que isso? Porque quando eu estou fraco, eu reconheço que a provisão de Deus em minha vida é o suficiente. É a única coisa que eu preciso. Eu não preciso da minha inteligência, não preciso da minha experiência, não preciso de minha força. O que eu preciso é do Espírito do Senhor me enchendo. Para que nós venhamos a alçar voos como as águias, além das tempestades, que a gente possa correr e não se cansar, para que nós venhamos a ter olhos e enxergar além daquilo que os olhos humanos podem ver, para que a minha esperança, bispo, vá além da minha própria esperança, pois a minha esperança é finda, aonde eu olhe para a minha vida e diga, eu nunca tive sorte. Eu tive Deus, porque diga-se de passagem que todo aquele que tem sorte tem azar. Então, se nós temos esse Deus maravilhoso, rico em benignidade, nós só precisamos dele, só necessitamos dele e só podemos recorrer a ele. Ele fala assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Aí o Bispo Macedo coloca aqui como anotação, assim, tudo o que Deus criou é sustentado continuamente pela sua palavra. Inclusive esse planeta que está aqui girando no ar. Essa coisa linda que gira, e que as águas não se derramam, os montes não saem do lugar, e os prédios continuam em pé. Que coisa. A criação é tão fantástica que a ciência... Eu conversei com um amigo, né, que ele é ateu. Ele é ateu, graças a Deus. E eu falando com ele, ele falando, mas isso tudo tem explicação. Eu falei, então começa a explicar-me. Como surge a Terra? Ele, na explosão. Aí eu virei para ele e falei, mas que explosão? Aí do Big Bang. Eu falei, e como é que foi essa explosão?
um acúmulo de energia muito grande e houve uma explosão. Eu falei, bacana. O que que a ciência diz? Ele é professor de física, né? O que que a ciência diz concernente a acúmulo de energia? Uma energia pode ser acumulada do nada, sem energia, totalmente tudo inerte? Ele não. Precisa de uma energia, de um poder maior do que gerou a própria energia para que ela venha a ter esse acúmulo. Eu falei, aonde que estava esse poder? Aí ele, você quer dizer que esse poder é Deus? Eu falei, não, tu disseste. Tu dizes. Aí ele, não, mas espera aí, Douglas. Eu falei, tá tudo bem. A vida. Como é que surge a vida? Aí ele me veio com uma história lá das moléculas lá que veio, me deu uma aula de quase 1 hora falando disso. Aí eu perguntei a ele, só fiz uma pergunta a ele. Eu falei, o que gera vida? Aí ele, somente a vida pode gerar vida. Eu falei, essa molécula era a vida? Ele, ela gerou vida. Eu falei, então tá tudo bem, mas quem gerou a molécula? Se um próprio ser de vida tem de gerar um outro ser de vida. Aí ele, não, mas espera aí, você está querendo dizer que é Deus? Eu falei, tu acabou de dizer de novo que é Deus. Eu falei, a última pergunta para você, Marcelo. A última pergunta para você, Marcelo. Eu falei, todo sistema complexo, ele necessita de quê? De uma mente inteligente para poder fazer a gestão dele. Eu falei, a criação é um sistema complexo, tendo em vista que a Terra está na posição exata para que haja vida? Aí ele, sim. Eu falei, qual foi a mente por trás disso? Quem foi o grande arquiteto por trás disso tudo? E eu digo para você, não só arquiteto, mas também criador, sustentador disso tudo. Aí ele, eu vou pensar melhor, depois a gente conversa, tá? Aí ele, Patrícia, eu não aguento mais o Douglas, estou indo embora. Então, gente, não há explicação fora de Deus. Não há. Não há explicação fora de Deus. E a sua palavra garante, né? Garante tudo aquilo que foi dito, é garantido, sustentado pela sua palavra. Ele não fica fatigado, e muito menos o seu poder não se esgota. Ao contrário, o Todo-Poderoso mostra constante disposição para atender o seu povo nas dificuldades. Quer dizer, está sempre disposto, é tranquilo, autocriador, autocriado, quer dizer, ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. Deus é autoexistente e Zé Fini. Não tem explicação. Não tem explicação. Aquela música do preto do branco, né? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Agora você percebe que ele existe. Eu falei do planeta que está girando aqui entre nós, e não é somente esse planeta, nós temos milhões de planetas iguais ao nosso. Fora da nossa galáxia. Fora da nossa galáxia. Então, é uma coisa. Olha, tudo ele criou e tudo roda tranquilamente. O Sol, a noite, a Lua, o dia e a noite, os mares, tudo conforme ele criou, roda bonito. E tudo no tempo exato, né? Para que haja vida, para que haja descanso. É incrível, né? É impressionante. Tem um livro, né? Fininho, 2.000 e tantas páginas, que eu li, eu gostei demais, né? É escrito por vários doutores de teologia, que é Eu creio em Deus, e agora? Meu Deus, aquilo é fantástico. São os pensamentos assim que te eleva, sabe? Porque fala de Deus, da soberania de Deus do início ao final. Eles falam exatamente isso, né? Que o senhor acabou de falar, que nós conversamos aqui. Não tem esperança, não tem explicação fora de Deus. A Bíblia chama de inércio, louco, aquele que diz que Deus não existe, porque realmente não temos como explicar um mundo sem Deus. Então, mesmo assim, nós acreditamos, confiamos nele pela fé. É pela fé. Sem fé é impossível você acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meu amigo, acabou. Então, é pela fé, tá, pessoal? É pela fé. Continue crendo, continue firme, porque ele existe, eu creio. Eu creio, você crê, nós cremos na sua existência. E nada é em vão. Nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Almoço com Deus trouxe aqui para você Isaías 40, com grandes revelações. Leia e releia esse capítulo de novo, né? E você pode assistir a nossa bate-papo quantas vezes você quiser e achar que é interessante guardar as anotações do pastor Douglas, o que eu falei aqui do Bispo Macedo. Vamos viver
a palavra, que é isso que traz vida e vida com abundância. Oremos agora, prepare o seu copo, você que tem um copo com água, prepare-se, o meu já está preparado aqui, prepare também, se você tiver um pão, coloca um pão aí que a gente vai abençoar o teu pão. Ele disse, abençoarei o teu pão e a tua água. Então, se você quer, está precisando de uma energia, de força para vencer, vamos orar para Deus nos consagrar esses elementos e você e eu sejamos abençoados. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino e que seja feita sempre a tua vontade, tanto aqui nessa terra quanto no céu, quando lá chegarmos. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas falhas, perdoe os nossos erros, aqueles que cometemos sem pensar, muitas vezes, outros fizemos e percebemos o quanto fomos errados. Que o Senhor perdoe a todos nós. Perdoe esse meu irmão, essa minha irmã, que nos acompanha nessa oração. Meu Deus, que não há pecado que não seja perdoado quando nós nos arrependemos e nos humilhamos perante a sua poderosa mão. Aleluia. Abençoe, portanto, meu Pai, esse irmão que está passando por lutas, que está vivendo os seus dias de morte, por conta do pecado que nos assedia. Pai, perdoa os nossos pecados. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe entrar na tentação, meu Pai. Antes de cairmos, quando estivermos entrando nela, que o Senhor nos avise, para que a gente possa não entrar na tentação. Livra-nos de todos os males e de todos os maus, porque teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Pai querido, na tua presença estamos e pedimos ao Senhor que consagre desta água, este pão, que este irmão, esta irmã, ao comer deste pão, ao beber desta água, ela receba forças para vencer todos os males, a doença degenerativa, as enfermidades que a medicina não cura, mas o Senhor pode curá-las. Pai, quando bebermos desta água, Senhor, que por onde ela passar, onde ela tocar, onde chegar, nas nossas moléculas, nossas células, onde chegar, meu Deus, o nosso sistema geracional. Pai, alimenta-nos com a seiva da vida. E assim como as árvores e as folhas das árvores servirão de cura para na eternidade, no milênio, assim também seja essa água um elemento de cura para os enfermos nesta hora. Eu as consagro ao Senhor, nós consagramos ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Diga amém e beba da sua água. Graças a Deus, que bênção, que maravilha poder compartilhar com você esses momentos. Eu fico muito honrado de ter você como uma pessoa que nos acompanha, tá? Né, pastor? Sim, claro. A gente fica feliz de saber que tem pessoas interessadas, como nós. No estudo da Bíblia. No estudo da Bíblia. É isso que alimenta, é o que faz a gente permanecer firme até o dia que ele voltar, ou até a hora que a gente for encontrar com ele. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. E depois assista também o 41, que vamos fazer o estudo completo do livro de Isaías. Que vai até quando? Até o 65? 66. Até o 66, viu? Acompanhe com a gente. Um abraço, obrigado, pastor Douglas. Um abraço. Deus abençoe. Eu que agradeço, mesmo. Um abraço. Carlinha, Deus abençoe também. Tchau, pessoal.